Aí, muito bom dia. Começando aqui a nossa live do café com leitura desse domingo. Vamos lá. Um domingo de bastante frio aqui, pelo menos para mim, em Jundiaí, que ainda não se acostumou com o frio daqui. Mas é muito bacana também, que é uma nova experiência. A Caterine ama esse frio e eu sempre digo que ela nasceu na região errada, porque ela realmente gosta muito do friozinho. Enquanto vai entrando aqui as pessoas, eu gostaria de agradecer as pessoas que mandaram mensagens lá no primeiro vídeo, no domingo passado, falando, incentivando, acompanhando aquilo que foi postado. É um livro, que, como eu comentei no primeiro vídeo, enquanto eu estava lendo, eu sentia a necessidade de compartilhar as informações que estavam aqui, porque você vai lendo, você vai relendo, vai anotando coisas que são ali importantes e que você vai fazendo reflexões com aquilo que é colocado aqui. Você vai trazendo ali para a tua vida, né? Bom, então eu gostaria de começar. Deixa eu abrir aqui. Hoje é um livro que ele tem capítulos curtos, assim, não são muito extensos. Então, a cada domingo a gente vai comentando um capítulo. E como a Brené, ela, assim, tem muita profundidade naquilo que ela coloca. Então, você lê um parágrafo, você para, você reflete sobre aquilo, e aí você vai trazendo para a tua vida aquilo ali, vai refletindo sobre. Eu gostaria de começar então nesse domingo fazendo um resuminho daquilo que foi na semana passada, né? Onde eu deixei 2 perguntas para que a gente se fizesse durante a semana. Perguntei: você está vivendo ou sobrevivendo? Que são perguntas para a sua autorreflexão, para que você possa, perguntar, se refletir sobre isso, se você de fato está apenas vivendo no automatismo ali, acordando, indo trabalhar, voltando para casa, sem ter muito significado ali naquilo que você está fazendo no teu dia a dia, ou se você de fato está vivendo, usufruindo das experiências, tendo experiências novas, diferentes, enfim, isso é muito importante para a nossa vida. E perguntar-se também quem sou eu e o que faz sentido para mim, para minha essência, para aquilo que eu gosto de fazer, para as pessoas que estão ao meu redor e principalmente o que faz sentido dentro na sua essência mesmo. Trazer essa reflexão interna para que você responda essa pergunta. Eu sempre tive uma certa intuição, um pensamento muito forte em mim, que era que todas as respostas estavam dentro de mim. E isso é verdade para todas as pessoas. Todas as respostas que nós precisamos estão dentro de nós. Às vezes você precisa de um colega que vai te auxiliar, às vezes numa conversa com um amigo que você tenha, esse amigo vai te auxiliar, te dando alguma palavra, alguma frase de incentivo, ou num livro que você lê, ou na busca de algum terapeuta, ele vai te dar meios, vai te dar ferramentas para que você possa responder a essa pergunta. Então, são pessoas que vão te auxiliar, mas no fundo, quando você consegue conectar-se profundamente com você mesmo, você consegue encontrar as respostas que você tanto se faz. Eu tenho certeza que todos nós nos fazemos perguntas ao longo da vida e essas respostas estão dentro da gente. Bom, eu coloquei ainda de resuminho da primeira parte, foi ser comprometido, né? Ao você comprometer-se, você assume esses riscos. Então, quando você assume riscos, que é o que a vulnerabilidade vai colocar, lá quando a Brené iniciou o livro, essa vulnerabilidade faz com que você assuma esses riscos. E ao se pôr nessa vulnerabilidade, ao estar nesse estado de vulnerabilidade, você
assume uma postura mais corajosa, né? Ela vai te trazer esse sentimento, ela vai te trazer esse movimento. E quando você tem isso, você transforma, né, numa clareza de propósito. Então seriam esse passo a passo aí. A vulnerabilidade te traz esses riscos, que faz você assumir uma postura mais corajosa, e aí você tem mais clareza dos propósitos, mais clareza dos seus objetivos, daquilo que você, né, precisa fazer, daquilo que você precisa se direcionar. Então, muito bem. Vamos lá para o que nós vamos falar hoje. Na introdução, ela coloca como tema minhas aventuras na arena da vida. E aqui na introdução, a Brené vai colocar como que os anos que ela passou pesquisando sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre empatia, ela conta um pouco da história dela. E eu grifei algumas partes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ela logo no início, ela vai contar sobre a sua condição, né? Então ela fala assim, que ela tinha aversão de incertezas e disposições emocionais. Quem de nós não tem isso, né? Então para isso ela acabou criando uma defesa emocional. Ela criou um arsenal de defesas. E quantos de nós não cria isso por conta de se sentir, né, vulnerável perante uma situação desconfortável? Você acaba criando mecanismos para que você deixe as pessoas afastadas de você e aí você se sinta mais confortável. Então ela coloca isso que vindo lá desde a adolescência dela no ambiente escolar até a vida adulta e depois com as suas pesquisas. Então, todas as etapas da vida dela, ela fala aqui que foram construções diferentes para que ela não se sentisse vulnerável, né? Era para que mantivesse todo mundo a uma distância segura e sempre ela tivesse uma saída, sempre ela tivesse um meio de escapar. E depois foi vivendo a vida e aos 30 anos de idade ela vai estudar então a assistência social, ela é formada em serviço social. E ela fala aqui algo muito interessante a respeito desse serviço social, que a gente tem a ideia de que a assistência social ela vai ser aquele que vai resolver todas as questões da pessoa. E aqui ela fala que, na visão dela, a assistência social ela tem o papel de contextualizar e apoiar aquela pessoa que está necessitando naquele momento. Então, trazer para aquela realidade que ela está vivendo e dar o suporte necessário naquele ponto, né? É um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Então, quem está nessa segunda visão da Brené, enquanto pessoa do serviço social, né, profissional do serviço social, ela fala que precisa de dar esse apoio, né, dentro da realidade daquela pessoa naquele momento. Bom, vamos seguindo aqui. Então, a partir desse momento em que ela foi percebendo que de fato era essa assistência, ela passou a pesquisar sobre isso, né, com dados qualitativos, para contar e conhecer a história das pessoas. E dentro dessa pesquisa que ela começou a fazer, de coleta de dados, de entrevistas de pessoas, de conhecer pessoas, ela fala que a maior certeza que a formação dela profissional trouxe dentro do serviço social é que nós estamos aqui para criar vínculo com pessoas. O que é muito interessante porque ela faz parte, né, do serviço social e dentro da área da saúde, do estudo da biologia, existe o Dr. Stephen Porges, que eu anotei aqui do lado, que ele fala sobre a teoria polivagal de Porges, onde ele fala da evolução biológica do ser humano a partir lá dos répteis e tudo mais, aonde biologicamente nós não éramos preparados para ter esse contato. E ao longo dessa evolução nós desenvolvemos o nervo vago ventral, os neurônios espelho, que é justamente essa conexão social que a gente tem quando você encontra com uma pessoa, você consegue se conectar a ela biologicamente, né, e anatomicamente também, porque você tem esses neurônios devido à evolução que nós passamos.
Então, nós conseguimos nos conectar biologicamente. Quem tiver interesse em saber mais sobre esse tema, procura a teoria polivagal de Porges, que ele fala sobre essa evolução, de como que biologicamente nós evoluímos para conseguirmos nos conectar com uma outra pessoa. E dentro dessa teoria que ele propõe, ele fala justamente isso. Nós somos seres biológicos que necessitamos desse contato, desse vínculo humano, por termos isso já desenvolvido em nós. E naturalmente, com a evolução, desenvolveremos outras habilidades também. E aqui ela encontra o mesmo ponto, a necessidade que nós temos de criar vínculos com pessoas. E ela fala o seguinte: fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida, e sem ele nós sofremos. A anatomia dos vínculos humanos, das relações e conexões entre as pessoas está em nós. Então, ela tem essa conclusão e naturalmente deve ter estudado, visto algo sobre essa teoria que fala sobre essa evolução. Quando nós, por exemplo, você conhece uma pessoa que tem depressão, né? Vou dar um exemplo aqui. Pessoa que tem depressão, se ela fica enclausurada nela mesma, às vezes não quer sair de casa, são processos, né, da própria doença, precisa de intervenção médica, precisa de terapias que vão auxiliar essa pessoa a sair daquele local onde ela se encontra. E o que a gente tem visto em vários estudos falando aqui, as pessoas que vão procurar fazer um serviço voluntário em diferentes setores, naquilo que lhe faz bem, seja com crianças, idosos, adultos, aonde quer que ela esteja inserida, que ela possa se vincular a uma outra pessoa, né? Auxiliar uma outra pessoa, ela também vai estar auxiliando ela mesma. Então, cuidar de si, mas também no momento em que você auxilia uma outra pessoa, né? Quando faz esse vínculo com outras pessoas, você acaba ajudando a você mesma, você esquece daquela depressão por aqueles instantes que você está envolvida naquele serviço, você esquece do problema que você estava passando. Então, quantos de nós também já não passamos por isso, né? Você está com alguma situação, está com alguma preocupação, com ansiedade por algo, e quando você sai, você conversa com alguém, quando você ajuda uma outra pessoa, ou quando você se envolve de fato num trabalho social que tem esse intuito, você acaba sentindo-se melhor, você acaba sentindo-se mais leve, né? Porque isso é biologicamente natural para a gente, né? Então, seguindo aqui. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são, sobretudo quando se trata de experiências sociais. A gente tem uma tendência a olhar mais para o lado negativo. E vários psiquiatras já falam isso, né? Quando nós estávamos na nossa evolução também, nós tínhamos que olhar para os riscos que nós sofríamos naquele momento. Eu posso cantar música do Aladdin? Tá. Caterine participando aqui. Então, assim, quando a gente estava lá na nossa evolução e você tinha os riscos, né, de predadores, o que acontece? Você tinha que estar percebendo isso, né? Tinha que estar atento a isso, observando os riscos. Só que agora a gente não está mais nesse ambiente tão hostil assim. Só que ainda há mecanismos na nossa mente, redes neurais no nosso cérebro que vão sempre ativar esses mecanismos. E a partir dessa percepção que ela teve de observar que a gente tem uma tendência para o negativo, ela foi pesquisar então o que era vergonha e o que era empatia. E ela passou vários anos pesquisando sobre isso, com entrevista com várias pessoas. Foi quando ela colheu esses dados que embasaram toda essa pesquisa dela, não é? Então, ao longo desse tempo, ela conseguiu concluir que as pessoas que lidam bem com vergonha, porque daí ela tinha um escopo muito grande de pessoas, as pessoas que vão lidar bem com a vergonha acreditam no valor próprio, no seu poder pessoal, tem uma boa autoestima. E aí ela classificou essas pessoas como pessoas plenas. Essas pessoas plenas, elas se esforçam em cultivar bons hábitos e também lutam para se libertar de maus hábitos.
são pessoas que têm como tem o seu poder pessoal, a sua autoestima melhor desenvolvida, elas encaram os desafios da vida melhor. Eu coloquei aqui embaixo o que significava, o que é esse cultivar, né? Então eu trouxe 2 significados. Vem tanto de tratar, de cuidar da terra, de preparar para o plantio, quanto de dedicar-se, de saber, de conhecer. Então cultivar é você cuidar de algo, né? Então que nós possamos todos cultivar os bons sentimentos. Eu queria trazer para vocês o que essas pessoas que ela chama de pessoas plenas cultivam na sua vida e aquilo que elas lutam para se libertar, que nós possamos trazer para a nossa realidade também. Então, cultivar na sua autenticidade, se libertar dos pensamentos, né, das críticas que os outros têm, cultivar a autocompaixão e se libertar do perfeccionismo, cultivar o espírito flexível e se libertar da monotonia e da impotência, cultivar a gratidão e a alegria e se libertar de sentimentos de escassez e de medo do desconhecido. Cultivar a intuição e a fé e libertar-se da necessidade de certezas e controle. Cultivar a criatividade e libertar-se da comparação. Cultivar o lazer e o descanso e se libertar da exaustão como um símbolo de status e produtividade. Cultivar a calma e a tranquilidade e se libertar da ansiedade como um estilo de vida. Cultivar tarefas relevantes e se libertar de dúvidas e suposições. Cultivar risadas, música e dança e se libertar da indiferença de estar sempre no controle. Então, aqui ela coloca 10 pontos que são o que nós podemos e precisamos cultivar e aquilo que nós devemos nos libertar a cada dia. Naturalmente que não é assim, eu já identifiquei aquilo que... Só um pouquinho, minha gente. A cada dia que a gente vai cultivando novos hábitos, aquilo vai se tornando mais fácil, a gente vai modificando os nossos padrões. E de fato é um processo, você vai trabalhando esses hábitos em você. Existem várias, dentro das neurociências, falam, são 21 dias. 21 dias para você começar a criar, para você criar uma nova rede neural. Mas para você manter aquilo já instalado na sua mente, isso demora alguns meses para aquilo de fato se tornar um hábito na sua vida. E tudo começa a partir do primeiro passo que você dá. Você iniciando essa modificação de comportamento, essa modificação da mudança dos teus pensamentos, você vai conseguindo perceber as mudanças na tua vida. A gente pode fazer anotações, fazer checklists para que fique mais fácil, e é importante que a gente faça, né? Para algumas pessoas vai ser mais fácil. Eu sou uma pessoa assim, eu preciso anotar aquilo que eu quero trabalhar em mim, porque fica visualmente para mim mais fácil esclarecer. Para outras pessoas vai ter outros mecanismos. Então que você possa encontrar aquilo que faz sentido na sua vida, aquilo que você consegue trabalhar em si mesmo, com lembretes, né? Tendo alguma prática de atividade física, enfim, encontre a maneira como você vai se sentir melhor, cultivando esses novos sentimentos, esses novos pensamentos na sua vida. E aqui eu quero também fazer um outro parêntese, que existe essas formas, né? Existem várias formas, na verdade, de fazer. Eu gosto muito de trabalhar sobre a mente, porque na minha experiência, na minha vivência, dentro daquilo que eu já passei na minha vida, o controle da mente, um estado mental mais tranquilo, eu consigo refletir na minha parte física, nos meus hábitos de vida. Então, quando eu trabalho lá sobre as minhas crenças, sobre a minha mente subconsciente, eu tenho reflexos dos meus hábitos muito mais rápido do que se eu trabalhasse aqui só na parte física sem mudar a minha mentalidade. Então, os dois precisam estar juntos, né? As minhas atitudes aliadas à minha mentalidade, para a gente ter resultados mais interessantes. Bom, vamos seguindo aqui. Brené falou o seguinte: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje,
ou o que eu deixe de fazer. Eu tenho o meu valor. Isso aqui eu achei muito, muito interessante, que ela vai embasar a ação das pessoas plenas no amor próprio, no poder pessoal, na autoestima, na autovalorização. Quando você está bem consigo mesmo, você consegue refletir isso para os outros. Então, a pessoa que acaba se reprimindo muito, ela vai refletir isso também na sua vida externa, né? Então, tudo começa dentro de você. Então, o amor próprio, trabalhar o amor próprio, cultivar esse sentimento em você de autocuidado também, isso vai incentivar com que você tenha, não uma vida perfeita, porque aqui ela fala na pesquisa dela, essas pessoas não é que elas não tiveram problemas na vida, não tiveram dificuldades, não tiveram perdas, tiveram sim, mas a forma como você encara isso é diferente, não é se vitimizando, é encarando a vida com coragem. Então, os sentimentos que ela fala, amor próprio, coragem, compaixão e vínculos, para que você tenha sempre essa motivação de ir em frente. Embaixo ela vai falar o seguinte: a definição de vulnerabilidade se baseia em algumas ideias fundamentais. Primeira delas, amor e aceitação. Isso vai dar sentido e significado à nossa vida e vai fazer com que a gente encare os sofrimentos de uma forma diferente. 2. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente são dignos e merecedores. A sensação de se sentir digno e merecedor de tudo que você vive. Tem uma frase que nós equilibramos dentro do Psyche que fala: eu sou digno do melhor que o amor e a vida têm a oferecer. Então, essas pessoas que são as pessoas plenas e aquilo que embasa a vulnerabilidade, como ela coloca aqui, tem esse sentimento. O sentimento de amor próprio, de aceitação, e tem um sentimento de merecimento, de se sentir digno daquilo que vive. Por quê? Porque você tem um movimento ativo, você vai em busca daquilo, você tem esse movimento. 3. Viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelos vínculos humanos. Esse é o terceiro. Então, ela volta a falar desses sentimentos, né? Coragem, compaixão e o vínculo humano. E 4, as pessoas plenas identificam essa vulnerabilidade e a utilizam como um motor, como aquilo que te move para frente. Então, ela coloca esses 4 pontos aí como ideias fundamentais de entender o que é a vulnerabilidade e como que ela pode fazer com que nós nos movamos em direção dos nossos objetivos, em direção de algo. É utilizar essa sensação que para a gente é desconfortável, né? A vulnerabilidade, estar exposto para alguém e receber os julgamentos dessas outras pessoas, mas utilizar essa vulnerabilidade como uma ferramenta, como um meio para você ter uma vida plena, uma vida com mais coragem, com mais compaixão, onde você tem relações sociais, relações familiares, relações amorosas mais saudáveis, porque você se pauta nesses sentimentos que ela vai colocando aqui. E aí ela coloca ainda no finalzinho que o sucesso vem através da capacidade de tornar-se vulnerável. Então, existe esse... Eu gosto muito de passo a passo, né? Daquilo que acontece sequencialmente. Então, cultivar amor e aceitação, sentir-se digno e merecedor daquilo que a vida pode te oferecer, cultivar lá a coragem, ter coragem, né? Trazer esse sentimento de coragem, compaixão e ter os vínculos humanos, e aí você alcança o seu propósito, você alcança o sucesso quando você se coloca nessa posição. Então, seguindo aqui o que ela fala, ela diz que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida, ela tem um poder em nossa vida, ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Então, se nós queremos de fato ter relações humanas saudáveis e significativas e profundas, estar nessa vulnerabilidade, estar com essa coragem de expor-se, ela é fundamental para esses vínculos. E aí, na sequência, ela fala de toda a sua experiência, de como ela, trabalhando com essas pesquisas, ela sentiu-se vulnerável ao fazer uma palestra no TEDx em 2010. Foi a primeira palestra que ela
ela falou a respeito dessa pesquisa que ela fez ao longo de mais de 12 anos, e ela se sentiu muito vulnerável naquele momento. E quando ela expôs-se dessa forma, como ela mostrou-se dessa forma, ela teve um alcance de pessoas muito maior, porque ela foi corajosa, ela foi honesta com ela mesma, expondo-se daquela maneira. Ela fala ainda aqui que a vergonha como nós precisamos compreendê-la e superá-la, vivendo com ousadia. Então, para ela, o contrário, o oposto da vergonha é viver com ousadia, né? Você não precisa quando a gente está sentindo vergonha, você se retrai. E o oposto seria você estar vivendo em ousadia, naquele momento, modificar o teu padrão mental, modificar o teu comportamento perante aquela situação. E como eu falei, é um hábito, você vai modificando aquilo ali conforme o tempo. Ela coloca aqui ainda uma frase que eu grifei a respeito ainda de vergonha. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento da sua vida, a motivação vai embora. Você não tem coragem, né? Você não tem o sentido de seguir em frente. E quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, nem criatividade ou inovação. Então, quando errar não é uma opção, você não pode errar, você não tem aprendizado, você só faz aquela coisa. E a gente erra na nossa vida, a gente bate a cabeça às vezes na parede, volta, aprendeu com aquele processo. Eu já ouvi alguns psiquiatras falando sobre esse tipo de aprendizado, né? Que a nossa mãe também fala pra gente quando a gente era criança. Queimou a mão, se machucou de alguma forma, aprende que não vai mais fazer daquela forma. Então, isso a gente vem ao longo da vida também passando. E na vida adulta, naturalmente, a gente tem os nossos erros também, que são uma forma de aprendizado, e aí aciona um outro mecanismo que ela fala, que é a criatividade, a inovação. Você traz para sua mente formas de superar aquela dificuldade que você passou. E aqui nós vamos já para o encerramento, para o final dessa parte, que é só a introdução, né? Só a introdução do livro dela. Ela fala o seguinte: e que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser em vez de saber exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver em ousadia e estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e onde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de que nunca nos julgamos bons o bastante. Eu achei perfeita essa finalização dela, porque é algo que nós precisamos cultivar. Quem nós somos, né? Voltamos naquela primeira pergunta. Quem eu sou, né? Faz muito mais sentido eu trabalhar em cima do meu ser, da minha essência, do que aquilo que eu acho, da opinião dos outros, né, sobre mim, ou aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho. E quando você encontra o seu ser de fato, você tem mais disposição, você é sincero e verdadeiro com você mesma. Então, assim, gostaria de ir finalizando aqui com duas perguntas também para nós refletirmos durante essa semana, que é o que nós temos cultivado. Pergunte-se isso, o que você tem cultivado dentro de você, quais são os sentimentos que você tem cultivado em você e do que você está precisando se libertar. Então você pode fazer lá um checklist daquilo que você precisa se libertar e daquilo que você precisa cultivar, tá bom? Que você possa refletir sobre isso, anota, e você vai trabalhando aquilo em você dia a dia. Você pode trabalhar durante uma meditação, durante você estar tomando seu banho, e perguntar-se isso, porque nós temos insights, nós temos intuições, nós temos o nosso superconsciente que tem as respostas de todas as coisas, e as nossas respostas estão dentro sempre da gente. Então, quando você se coloca nesse estado de abertura
para receber essas respostas, você consegue captar aquilo que você precisa melhorar em você, observando os seus padrões mentais, a sua fala também, e aquilo que você precisa cultivar dentro da sua essência, dentro do seu ser mesmo, que nós somos seres divinos, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse domingo, que nós possamos cultivar sempre bons sentimentos, sermos verdadeiros conosco mesmo, com a nossa essência, com a pessoa que nós somos, cultivando coragem, compaixão, tendo vínculos humanos saudáveis, porque isso fortalece a gente e faz com que a gente tenha mais certeza e clareza dos objetivos e para onde nós queremos ir, tá? Uma semana muito abençoada para vocês, um domingo incrível, cheio de experiências bacanas, e muito obrigada por todos vocês que estão aqui, que têm acompanhado aqui com a gente. No próximo domingo a gente vai começar de fato o capítulo 1, trazendo mais apontamentos desse livro tão incrível, que tem me trazido reflexões importantes, e eu tenho certeza que pode ajudar vocês também, tá bom? Um abraço a todos, um excelente domingo, pessoal. Deixa eu só ver aqui.